Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do ADUFG Entrevistas. Hoje estamos recebendo o professor José Alexandre Felizola Diniz Filho, ex-pró-reitor de pós-graduação e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução lá do ICB. Tudo bem, professor? Tudo bom, mano. Tudo jóia. Bom, a temática nossa dessa vez é pertinente a todos os pesquisadores do Brasil, que é sobre o novo presidente da CAPES, Benedito Aguiar. Eu queria saber, professor, para começo de conversa, grosso modo, o que significa essa presidência do Benedito? Bom, eu acho que é importante a gente começar falando que a CAPES, na realidade, ela é a nossa principal agência de fomento à pesquisa e à pós-graduação no Brasil. Quando a gente tem uma mudança no presidente da CAPES, isso sempre chama muita atenção e as pessoas, né, ficam prestando atenção, ficam atentas ao que está acontecendo. E não foi diferente no caso do Benedito. Mas o que chamou atenção, né, em toda a mídia, na imprensa, né, nas redes sociais, etc., é a posição do Benedito, que era ex-reitor da Universidade Mackenzie, que é uma universidade confessional, religiosa, e a posição dele de defesa do chamado design inteligente, né, que na realidade é uma versão pseudocientífica do criacionismo, né, que por sua vez é uma ideia que começa lá nos Estados Unidos, nos anos 20, nos anos 30, né, no sul dos Estados Unidos. É um movimento que procura ensinar o Gênesis, né, a origem bíblica, né, vamos dizer assim, da humanidade, das espécies, da diversidade biológica, como está escrita no Gênesis, como se fosse ciência, né, e houve uma série de tentativas, né, desse grupo desde essa época de colocar isso como equivalente ou como uma alternativa à teoria evolutiva, que é a nossa visão científica de como a diversidade biológica, né, e nós, em última instância, né, seres humanos, surgimos. E, na realidade, é simplesmente o criacionismo dos anos 20 disfarçado com uma nova roupagem para tentar convencer, né, os sistemas educacionais e principalmente os sistemas legais nos Estados Unidos de que sim, isso é ciência e isso tem que ser ensinado como uma teoria alternativa à evolução biológica. Ou seja, na prática do cotidiano acadêmico e de ensino não existe uma diferença entre o design inteligente e o criacionismo? Não. Quer dizer, é pseudociência, né, no sentido de você querer dar uma roupagem, você revestir aquela ideia com uma série de conceitos, com uma série de tentativas metodológicas de dizer que você está testando, que você está avaliando, etc. Mas, na realidade, você simplesmente está usando argumentos para defender uma ideia religiosa. E como que o senhor acha que isso pode impactar a gestão do Benedito? Olha, essa é uma grande incógnita, né? Muito do que tem se discutido é isso, quer dizer, as declarações que ele havia feito antes vão exatamente no sentido que aconteceu nos Estados Unidos, né? E já houve algumas tentativas no Brasil, né? De querer ensinar isso nas escolas como uma coisa equivalente. Então, nas aulas de ciência você teria evolução ou teoria evolutiva e a teoria criacionista ou do design inteligente como sendo uma alternativa, né? Ele falou isso explicitamente, isso é um problema, né, se ele começar a querer colocar isso, né, como uma política, vamos dizer assim, da CAPES. Mas a gente não sabe realmente, né, a declaração que ele deu depois de toda a repercussão na mídia, né, e na imprensa, é que ele defende uma visão plural. Tá? E esse, lógico, também é um dos argumentos, porque na realidade uma das coisas que esse pessoal da ciência da criação diz é que a ciência, né, a biologia evolutiva no caso, ela é fechada, ela não quer novas ideias, né? Então ele quer que seja plural. Quer dizer, então isso é uma estratégia muito comum dentro da pseudociência, dentro do negacionismo, né? A gente vê a mesma coisa, por exemplo, com a ideia de mudanças climáticas, né? Você diz assim, tem grupos de pesquisadores que defendem que não existe mudança climática. Não tem grupos de pesquisadores, tem uma ou duas pessoas que não são muito bem qualificadas, inclusive, que começam a falar isso, e aí elas acham que, elas usam esse discurso, né, que eu tenho chamado de complexo de Galileu, né, elas acham que elas são Galileu, elas estão certas e todo mundo está errado. E, na realidade, não existe isso, né? Você tem os certos consensos, e um consenso não é 100%, mas você tem um consenso, você tem certos princípios, né? Quer dizer, e voltando para o caso do design inteligente, né, dentro desse contexto criacionista, deixando bem claro isso, na realidade, Abraão, esse debate já aconteceu no século XVIII e XIX. Não tem nada de novo na ideia do design inteligente, né? Isso vem aí do início do século XIX, né? Havia um
clérigo muito importante na Inglaterra, o William Paley, por exemplo, que começa essa ideia, né, a ideia da complexidade e do desenho, quer dizer, os sistemas biológicos são tão complicados, tão complexos, que você precisa de um projetista, né, por definição, porque eles são muito complicados, eles não apareceriam ao acaso, certo? E o que a ideia de evolução, não só o darwinismo, mas várias ideias de evolução desenvolveram a partir da segunda metade do século XVIII, é exatamente que essa complexidade, sim, ela pode surgir por princípios naturais, né? E aí você tem uma série de ideias. A ideia que ficou para a gente é a ideia do Darwin, né? Muito modificada da época original, principalmente a partir do que a gente chama de nova síntese ou teoria sintética, que acontece depois da redescoberta do Mendel, dos princípios da genética, já nos anos 30, 40 do século XX. Né? Então, na realidade, não é uma nova ideia que a ciência não quer aceitar, é uma ideia que foi rejeitada pela ciência 200 anos atrás. Uma questão que chamou muita atenção, inclusive nas publicações que saíram na Folha de São Paulo, no Estadão, é exatamente o fato do Benedito Aguiar ter sido reitor da Mackenzie e por ter uma carreira acadêmica, se não me engano, na área da engenharia. Uhum. Então fica essa questão. Como nós estamos vendo esse tipo de movimento vindo de pesquisadores com alto nível de escolaridade, ou até mesmo intelectuais? Essa é uma boa pergunta e eu não sou capaz de te dar uma resposta, porque, na realidade, o que a gente vê, né, vamos dizer assim, dentro da ciência é exatamente isso. Quer dizer, a gente tem pessoas que, vamos dizer assim, têm um alto nível de qualificação, são doutores, são pesquisadores, às vezes com muito renome, inclusive, muito reconhecidos nas suas áreas de pesquisa, mas é quase como se eles tivessem uma vida paralela, né, uma dupla personalidade. Então, de repente, eles são cientistas numa área, mas eles têm uma convicção arraigada, religiosa, profunda, né, e eles conseguem, de alguma forma, dividir isso, ou pelo menos eu espero que eles consigam dividir, porque se eles não dividem, significa que a parte científica deles está comprometida, né? Por causa da maneira como você analisa a evidência, como você encara, né, o mundo natural. Quer dizer, então, na sua área de pesquisa você consegue entender isso, mas numa outra área, que é a biologia, que na realidade vai envolver toda a questão das nossas origens, etc., a pessoa de repente está bloqueada por uma visão teológica, né, uma visão religiosa, e eu estou usando religião num sentido muito estrito, né, religião nesse sentido de fundamentalismo religioso bíblico, né? A gente fala muito, às vezes, em religião, e na realidade nós temos muitas religiões diferentes, e na realidade a maior parte das religiões não tem nenhum problema com a ideia de evolução, né? Então isso é importante também, é um grupo muito restrito, né, de pessoas, mas que, por uma série de razões, de repente agora está no poder, né? Então isso é o que muda, né? Quer dizer, esse movimento neopentecostal, evangélico, vem crescendo com uma visão fundamentalista, dogmática, né? Crescendo inclusive nas esferas de poder, né? Nós temos uma bancada evangélica no Congresso Nacional com muita força política, né? Muita força econômica. Não digo que eles não são importantes socialmente, existe muita discussão sobre isso, mas tem um componente aí anticientífico, antieducacional, que a gente precisa se preocupar, e a gente, na realidade, dentro da academia, não viu realmente que isso estava acontecendo, que esse movimento estava crescendo tanto, né? Uma das matérias que o senhor leciona é filosofia da ciência. Então, a gente poderia falar que, de repente, talvez esses professores focaram-se tanto em certas áreas muito específicas e se afastaram dessas questões filosóficas e existenciais. Esse é um problema que a gente tem na ciência, né? Na realidade, a ciência, principalmente se você pensa numa ciência muito aplicada, muito tecnológica, né, ela termina visando muito os fins, e às vezes elas não estão tão preocupadas com o meio, né? Quer dizer, então isso é uma coisa que a gente questiona há muito tempo. A gente não tem nos cursos de pós-graduação, às vezes, cursos de filosofia da ciência, de história da ciência, né? Porque as áreas estão muito preocupadas com uma coisa mais imediata, e às vezes, mesmo um cientista que está muito bem consolidado na sua área, às vezes ele não tem uma compreensão de como que a ciência funciona, de como que a ciência se estabeleceu, né? Está muito ligado com uma questão, vamos dizer assim, entre aspas, prática, ou uma questão aplicada, né? Eu acho que um temor que todos os professores têm, pesquisadores têm, se o senhor acha que esse tipo de pseudociência, recebeu o respaldo de uma figura importante, como o presidente da CAPES, abre espaço para outras teorias da conspiração? A gente pode começar a ouvir falar de reptilianos e eram os deuses astronautas? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem... bom, nunca se sabe, a partir do momento que a gente passa a saber, né, nos últimos meses, que você tem 7%, por exemplo, da população brasileira que acredita que a Terra é plana, qualquer coisa pode acontecer, né? Quer dizer, então,
é muito complicada a questão geral do negacionismo, a questão geral da pseudociência. E aí eu acho que é importante a gente fazer uma certa distinção, como eu falei, em termos de religião, né? A gente usa a religião nesse caso, e isso, inclusive, cria uma certa sensação de que você tem ciência versus, né, ou contra a religião. E aí, por exemplo, quando apareceram todas essas manifestações contra, né, ou comentando essa questão do Benedito Aguiar, alguns posts apareceram dizendo assim, olha, vocês estão criticando o novo presidente da CAPES porque ele é religioso. E a questão não é bem essa, ou a questão não é tão simples assim, né? Então, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam que o conflito ciência e religião, né, ele pode ser resolvido de várias formas, né? Tem pessoas trabalhando nisso há 200 anos, né? No caso específico da biologia evolutiva, isso já está resolvido para a maior parte das religiões há muito tempo, né? Quer dizer, de diferentes formas e de diferentes maneiras. Então, qual que é a questão, né? Existe um nível, vamos dizer assim, de fundamentalismo religioso, de crença religiosa, que é incompatível com a ciência. Então, por exemplo, no caso específico do criacionismo, se você tem uma pessoa criacionista que lê o Gênesis bíblico, literalmente, e acha que a Terra tem 6.000 anos, não tem muito como conversar sobre ciência, né? Porque o que eu sempre digo é que você não está indo contra a biologia, você está indo contra a ciência como um todo, porque nós estamos falando da física, da cosmologia, nós estamos falando da química, de toda a datação, de toda, né? Toda a geologia, quer dizer, então, na realidade, isso não faz o menor sentido, né? Agora, você está numa visão muito restrita de religião, né? A partir do momento que você sai desse tipo de visão, ciência e religião necessariamente não se contradizem. Você tem vários pontos de conflito, e o ponto de conflito que a gente sempre menciona quando a gente fala em evolução é a questão do naturalismo ou do materialismo da ideia darwiniana pura original. Tá certo? Então, quando Darwin, no século XIX, e depois a teoria sintética, já nos anos 40, 50 do século XX, né, e isso vem desde então, você passa a ter mecanismos naturais, mecanismos que são bem compreendidos, que podem explicar, sem a necessidade de uma entidade superior, de Deus, vamos dizer assim, o que aconteceu em termos de história da vida na Terra. Tá certo? Agora, isso não elimina, por definição, visões teológicas do processo evolutivo. Se você quer, por exemplo, dizer que Deus criou a vida com propriedades evolutivas, ou mesmo que Deus eventualmente interfere na evolução em certos pontos, né? Na realidade, assim, aí é uma questão de crença, tá certo? Porque a ciência não tem nada a dizer sobre isso. A gente não precisa disso sob um ponto de vista de compreensão. Mas isso, o fato da pessoa acreditar nisso não significa que ela está indo contra a ciência. Bom, e como essa questão tem evidência, naturalmente ela vai encontrar o seu caminho para dentro da sala de aula. Sim, sim, sim. Como que os professores, docentes de áreas diversas podem lidar com esse tipo de coisa? O que a gente começa a perceber é que esses espaços de discussão, para que a gente mostre essas visões alternativas, mostre que não há conflito, tente fazer com que essas pessoas parem e reflitam sobre o porquê das crenças delas, né? Esses espaços não existem na universidade, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, não ensinar, lógico, evolução e criação, mas a gente tem que discutir, como nós estamos discutindo agora, e mostrar para eles, olha, isso está vindo desse lugar, o objetivo é esse, o problema é esse, o conflito é esse, a solução possível é essa, e aí a gente deixa cada um resolver, mas a gente tem que apresentar, vamos dizer assim, de onde que está vindo isso. É nesse sentido que eu acho que a gente ensinar o que a gente chama de evolucionismo teísta, né, ou essas visões religiosas ou teístas ou deístas sobre a evolução, que a Igreja Católica tem razoavelmente bem discutidas. Tem várias discussões filosóficas importantes e interessantes aí sobre progresso, sobre causa, sobre propósito, né? São discussões filosóficas, elas não estão realmente no âmbito da ciência. A gente não precisa delas para entender a evolução, mas, se você quer discutir, é um assunto interessante. Então, eu acho que a gente tem que levar essa discussão, sim, para a sala de aula, né? Inclusive, como me alertou um colega de outra universidade, na realidade, a gente não percebe, mas os alunos estão vindo do ensino médio com isso na cabeça. Então, de alguma forma, a gente tem que esclarecer, né, os alunos na universidade sobre essa discussão. Ninguém quer convencer ninguém, mas, assim, lembrando aquela ideia, né? Quer dizer, o nosso papel como professor é tentar fazer com que essas pessoas pensem. Se elas vão pensar ou não, né, é uma outra questão. Agora,
eu quero crer que pessoas inteligentes, desde o século XIX, não adotam uma visão literal, de leitura literal da Bíblia, certo? Acaba que no fim das contas não é exatamente uma questão da ciência, é uma questão de um certo fundamentalismo, um radicalismo. Totalmente, totalmente. Aí, talvez esse debate filosófico fosse o antídoto. Ou um caminho, quer dizer, a gente tem que mostrar às pessoas que elas têm que pensar, né? Na realidade, isso, Abraão, começa, na verdade, com a Reforma Protestante, lá no século XV e XVI. Né? Quer dizer, a ruptura das escolas protestantes, né? Das igrejas protestantes com a Igreja Católica, cria uma maneira diferente de perceber a Bíblia. E isso começou a variar. Agora, essa discussão toda dos criacionistas é uma coisa muito focada no que aconteceu nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, nos anos 20. Quer dizer, mesmo na Europa, na época do Darwin, no início do século XIX, não existia essa ideia de aceitar uma visão literal da Bíblia, né? Por nenhuma corrente. Tá? E mesmo as correntes, por exemplo, várias correntes protestantes têm uma visão normal, vamos dizer assim. Tá? Eles vão ter uma visão teológica, eles não vão aceitar um materialismo, digamos, a visão naturalista pura do darwinismo, mas eles não vão contra a ciência. Né? Quer dizer, as pessoas mantêm as suas visões religiosas, está tudo certo, mas não tem essa postura anticientífica e pseudocientífica, que é o pior, né? Porque às vezes você diz assim, não, mas a pessoa é fundamentalista e tal. Tá, tudo bem, ela foi criada assim, às vezes não tem muito o que fazer. Agora, o problema que eu acho mais é que você tem uma farsa, né? Na ideia pseudocientífica, quer dizer, você quer dar uma roupagem de ciência, é uma maneira de enganar as pessoas e de tentar dar uma credibilidade para uma coisa que não tem, e nem precisaria. E é muito perigoso, inclusive, né? Alguns filósofos colocam, olha, design inteligente é uma ciência ruim, porque é pseudociência, e é uma religião ruim também, porque você basear uma crença religiosa numa ideia de que aquilo é científico, não é a ideia, né? Quer dizer, então, teologicamente, né, pensando em termos de concepção de filosofia da religião, é ruim também. Quer dizer, então, eu acho que isso é o que me incomoda mais, na realidade, é a ideia de pseudociência que está por baixo dessa discussão. Né? Não a ideia de ciência e religião, isso não é uma coisa que nunca me incomodou, né? Porque eu acho que as pessoas têm que aprender a lidar com isso, cada uma tem que encontrar o seu caminho, uma coisa não pode atrapalhar a outra. Sim, professor, é uma caixa que foi aberta 200 anos depois, agora cabe a nós responder. Tentar resolver. Muito obrigado, professor, por participar do programa. Obrigado a vocês pela oportunidade. Sem dúvida alguma, esse assunto ainda vai render bastante. Nossas portas estão sempre abertas e a gente se vê na próxima edição.